começando aí mais um bloco. Nós vamos fazer a análise agora dos chamados direitos políticos negativos. Os direitos políticos negativos são verdadeiros impedimentos ou restrições ao exercício dos direitos políticos. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar alguns tipos de privações de direitos políticos e nós vamos analisar, principalmente, e é o que nós começamos agora, as chamadas inelegibilidades. Inelegibilidades são circunstâncias em que a pessoa não pode ser eleita, por isso inelegibilidade. A doutrina classifica as inelegibilidades em dois tipos: as com caráter absoluto e as que possuem caráter relativo. As inelegibilidades absolutas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 14, que eu gostaria de ler com vocês. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então nós temos aqui inelegibilidade absoluta. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E aqui nós temos uma questão maravilhosa de prova. Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. De forma que são inelegíveis os conscritos, os estrangeiros e os analfabetos. Essa é a relação lógica que você tem que construir na hora da prova. Porque eles adoram essas palavrinhas aqui, ó, inalistável, inelegível. Eles adoram isso aqui. Toda vez que você encontrar essa palavra, ao invés de ficar nervoso e querer pular do pé de alface, você para, respira fundo, pede para ir ao banheiro, vai lá e vai andando e pensa na palavra. Ai meu Deus, qual que é a diferença entre inalistável e inelegível? É simples. Inalistável não pode se alistar. Inelegível não pode se eleger, tranquilo. Então não tem como confundir essas duas palavras, tá? Cuidado, porque elas costumam ser cobradas em prova. Gente, outra informação aqui interessante. Os analfabetos, eles são inelegíveis. Mas eles podem se alistar, lembram disso? Logo, os analfabetos possuem direitos políticos, ainda que de forma parcial. Tendo em vista que a Constituição faculta a eles a possibilidade deles se alistarem. Entretanto, eles não podem ser eleitos. Daí você vai lembrar dessa questão. Tivemos até a situação do Tiririca, que foi questionada a sua capacidade de comunicação. Disseram que ele era analfabeto. E como analfabeto, ele jamais poderia ser eleito. Por fim, a Justiça Eleitoral entendeu que ele poderia ser eleito e isso acabou morrendo esse assunto. Mas para você memorizar e não esquecer desse tema, é só lembrar do Tiririca na hora da sua prova. Jamais pensou que ele podia te ajudar, não é verdade? Mas ele vai te ajudar com certeza na hora da sua prova, lembrando deste detalhe. Tranquilo? Então vimos aqui as inelegibilidades absolutas. O cara que detém alguma dessas circunstâncias aqui, ele não pode ser eleito de forma alguma, por isso o caráter absoluto. A Constituição afirma que só a própria Constituição Federal é que pode elencar ou criar inelegibilidades absolutas. Ok? Já as inelegibilidades relativas, existem algumas que estão previstas na Constituição e outras que a lei complementar pode prever também, segundo o texto constitucional. Nós vamos analisar apenas aquelas que estão previstas dentro do texto constitucional, que é o foco da nossa matéria. Vamos lá então? Nós vamos começar a analisar agora as inelegibilidades relativas e a primeira que nós vamos ver é que está descrita aí no parágrafo 5º do artigo 14, que eu convido você para ler comigo. E eu quero que você leia, mas eu quero que você também preste bastante atenção, porque isso aqui está recheado de peguinhas de prova. Então você tem que estar muito atento na leitura. Vamos lá? O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Então nós temos aqui
a primeira regra de inelegibilidade relativa, que é a regra da chamada reeleição. Então, nós temos aqui na Constituição a determinação que esse pessoal só pode ser reeleito uma única vez. Então, no caso do presidente da República, cujo mandato é de 4 anos, ele só pode ser reeleito uma única vez. Logo, o máximo de tempo que ele pode ficar no poder é de 8 anos. Perceba que a Constituição só permite uma reeleição. Cuidado com esse impróprio. Uma reeleição é sinônimo de 2 eleições consecutivas. Ficou claro? Repito. Uma reeleição é sinônimo de 2 eleições consecutivas. Se vier qualquer uma dessas 2 mensagens na sua prova, tranquilo, está dentro do texto constitucional. Aí eu te faço uma pergunta, eu quero a sua participação agora. Olha a pergunta de prova, Um deputado federal que já ficou no seu mandato durante 4 anos e foi reeleito por mais 4 anos. Ele pode ser reeleito mais uma vez ou não? Pode ou não? O que você acha? É lógico que pode, meu amigo. É claro que pode. Você fala que como Daniel, ele já foi reeleito uma vez. A regra não diz que só vale uma reeleição? Sim, mas essa regra só se aplica ao presidente da República, governador de estado e prefeito. Significa dizer que esta regra só se aplica aos chefes do poder executivo e não se aplica ao legislativo. De forma que um deputado, um senador, até mesmo um vereador, eles podem ser reeleitos ao mesmo cargo infinitas vezes. Com base nesta regra, é possível admitir a possibilidade de um deputado ou um senador ser eleito com mais de 100 anos de idade, se fosse o caso, tendo em vista não haver limite algum de idade para que ele possa exercer o seu cargo, o seu mandato eletivo. Tranquilo? Não esqueça desse detalhe. Segunda situação interessante que pode ser cobrada de sua prova. Imaginemos a situação em que o presidente da República, no meio do seu mandato, ele morre. E aí ocorre a sucessão do presidente da República, realizada pelo vice-presidente da República. Então o vice-presidente assume a presidência. Eu quero perguntar o seguinte: se esse vice-presidente assume a presidência, ele tem direito a apenas mais uma eleição posterior, seria uma reeleição, ou ele teria direito a 2 eleições posteriores? O que eu quero saber é o seguinte: ainda que ele fique no mandato apenas por 6 meses, esses 6 meses no mandato, ele já conta como uma eleição para efeito de reeleição ou não? Conta ou não? É claro que conta. Se o cara ficar no mandato no lugar do presidente ou substituir pelo prazo mínimo que seja 2, 3, 4 meses, este período já vai contar como um período eletivo, de forma que ele só pode ser reeleito mais um único período. Ok? Então não esqueça desses detalhes. Este tema é um tema que provoca muitas questões de prova e você tem que estar bem atento para não perder nenhuma questão. Tranquilo? Vamos para mais uma inelegibilidade absoluta. Próxima inelegibilidade absoluta está prevista no próximo parágrafo. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Nós temos aqui, gente, a figura da chamada desincompatibilização. A doutrina dá este nome tendo em vista a necessidade do titular de cargo eletivo se desvincular de determinado cargo para concorrer a outro cargo. Por isso, desincompatibilização. Tranquilo? Detalhe importante para a sua prova: esta desincompatibilização tem que ocorrer no mínimo 6 meses antes do término do mandato. Então nós temos aí no texto constitucional o período de 6 meses antes do pleito, 6 meses antes da próxima eleição. Então esse é o período necessário. Cuidado que em prova geralmente eles colocam 5, 4, 3, 12 meses. Muita atenção para você não perder essa questão. Te faço a pergunta: para o presidente da República candidatar-se novamente ao cargo de presidente da República, ele deverá afastar 6 meses antes do pleito. Certo ou errado? Certo ou errado? É claro que está errado, Daniel. Claro que está errado, Daniel.
Porque a Constituição fala que essa desincompatibilização, saída do cargo 6 meses antes, só deve ocorrer quando o candidato quiser concorrer a outro cargo. Então, se o cara é presidente e ele quer candidatar-se à reeleição, não se aplica a regra da desincompatibilização. Logicamente que se ele quiser se afastar, ele pode, não tem problema. Mas ele não está obrigado pelo texto constitucional a se afastar. Tendo em vista que esse afastamento só será necessário quando for para outro cargo. Segunda pergunta. Quando um deputado quiser concorrer a um cargo de prefeito de um município, ele deve se afastar do cargo 6 meses antes do pleito. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado de novo, Daniel. É claro que está errado. Mais uma vez, nós temos uma regra de aplicação exclusiva aos chefes do Poder Executivo. O deputado federal, o membro do Poder Legislativo não está adstrito a essa regra, de forma que ele não precisa se afastar do seu cargo antes de concorrer a outro cargo. Ficou claro isso aí? Então são detalhes que você tem que se atenar na hora da prova para não perder questões. Tranquilo? Vamos para mais uma ineligibilidade absoluta? Essa é aquela ineligibilidade que eu costumo chamar de ultra mega power. É aquela ineligibilidade que quando cai uma questão de prova é para passar o foice, é para derrubar todo mundo. Só acertam os melhores. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Imagine um parágrafo constitucional que despenca em prova. É esse aqui. Ele é muito bacana porque ele é recheado de detalhes. Às vezes até o próprio examinador tem medo de colocar ele em prova porque ele é quase incompreensível. Se você não ler várias vezes e se ater aos detalhes, você se perde neste parágrafo aqui. Aqui nós temos aquilo que a doutrina chama de inelegibilidade reflexa. E por que inelegibilidade reflexa? Porque a pessoa que fica inelegível não é o titular do cargo eletivo, como ocorreu nas outras inelegibilidades analisadas. A pessoa que fica com seu direito político restringido aqui é o parente daquele que possui, que é titular do cargo eletivo. Por isso, inelegibilidade reflexa. Ela não atinge diretamente o titular do cargo eletivo, e sim o seu parente, desde que preencha os requisitos estabelecidos na Constituição, que seria o parentesco até 2º grau. Aí você pergunta, Daniel, como assim parente de 2º grau? O que é parente de 2º grau? Minha avó diz que a prima dela, quando vem lá do interior, é meu parente de 2º grau. Será que é assim que calcula? Geralmente, as nossas avós têm uns conceitos de 2º grau que não são muito jurídicos, estão muito mais atrelados à cultura, à tradição. Então, eu vou te explicar rapidamente como é que se calcula os graus de parentesco para efeitos dessa questão. Tendo em vista que essa questão já caiu numa prova, onde o cara perguntou assim: o sobrinho do prefeito pode se candidatar no território dele? E o primo do prefeito? E a tia do prefeito? E se for a cunhada, pode ou não pode? Para saber disso, eu preciso entender que grau de parentesco pertence a essas pessoas. E para se calcular o grau de parentesco, você deve observar comigo o seguinte: parta do pressuposto de você mesmo. Então aqui sou eu. Acima de mim, eu tenho meu pai. E acima do meu pai, eu tenho meu avô. E acima do meu avô, eu tenho meu bisavô. Abaixo de mim, eu tenho o meu filho. Abaixo do meu filho, eu tenho o meu neto. Abaixo do meu neto, eu tenho o meu bisneto. Aqui eu tenho aquilo que o direito civil chama de grau de parentesco em linha reta consanguíneo. Linha reta consanguínea porque todos advêm do mesmo sangue. Como se calcula, Daniel, o grau de parentesco neste caso? Simples. Cada setinha, um grau de parentesco.
De mim para o meu pai, primeiro grau. De mim para o meu avô, segundo grau. De mim para o meu bisavô, terceiro grau. O meu pai e meu avô não podem ser candidatos no território onde eu sou titular, mas meu bisavô pode. Para baixo, meu filho, primeiro grau, meu neto, segundo grau, e meu bisneto, terceiro grau. Meu filho e meu neto não podem ser candidatos no território onde eu sou titular de mandato eletivo, mas o meu bisneto pode. Ficou claro isso aqui? Aqui eu tenho um grau de parentesco muito interessante para a sua prova. Vamos agora para o chamado grau de parentesco colateral, que é aquele que sai do lado. Primeiro eu subo para o meu pai, depois eu vou para o lado e acho meu irmão. E abaixo do meu irmão eu tenho meu sobrinho. O meu irmão é meu parente de segundo grau. E o meu sobrinho, terceiro grau. Tem visto que meu pai é primeiro. O meu pai e meu irmão não podem ser candidatos no território onde eu sou titular de mandato eletivo, mas o meu sobrinho pode. Vamos mais um colateral? Isso aqui também é legal. Eu tenho meu avô, e depois abaixo do meu avô eu tenho o meu tio. E abaixo do meu tio eu tenho minha priminha. Lembra sua priminha? Que você brincava quando era criança? Tá aqui. Sua prima, ela é simplesmente sua parente de quarto grau, enquanto seu tio é terceiro grau. Então, tanto o seu tio como o seu primo podem ser candidatos no território onde você é titular. Tranquilo aqui? Aqui nós analisamos o grau de parentesco colateral consanguíneo. Nós vamos ver agora o cálculo do grau de parentesco por afinidade. O grau de parentesco por afinidade, ele é aquele que decorre de relações que não têm sangue, como por exemplo a relação do próprio cônjuge. Então nós temos aqui, na relação com o cônjuge, o grau de parentesco por afinidade. Olha que lindo. Acima do seu cônjuge tem sua maravilhosa, linda, querida sogra. E abaixo da sua sogra, você tem a sua linda cunhada. Eu te pergunto, qual que é o grau de parentesco da sua sogra com você? Qual que é? Segundo? Não. Eu tenho uma notícia para te dar agora, que é para você chegar em casa hoje e se libertar. Olha só que maravilha. Entre você e o seu cônjuge, não existe relação de parentesco. É isso mesmo. Gente, a sua esposa, o seu marido, não são seus parentes. Olha que maravilha. Já chegou hoje, já joga na cara dele já. Fala assim, ó, Sininho é meu parente, o que você está querendo encher meu saco? Maravilha, né? Infelizmente a notícia não é tão boa, gente, porque ele é muito mais do que seu parente. É pior do que o seu parente. Para você saber o seu grau de parentesco entre você e seu cônjuge, você precisa invocar a leitura da Bíblia Sagrada, que diz, e vocês dois serão uma só carne, isso mesmo, uma só carne, de forma que entre você e seu cônjuge não existe grau de parentesco. Logo, a sua sogra é sua parente de primeiro grau, isso mesmo. Eu sei que você está feliz com essa notícia. Sua sogra é sua parente de primeiro grau. Vejam o absurdo disso, gente. Sua sogra é muito mais parente do que seu avô. Seu avô é segundo grau, cresceu com você, te ensinou a pescar, a jogar bolinha de gude. E a sua sogra, que te ama, te adora e não enche a sua paciência, sua parente de primeiro grau. E a sua cunhada, não pode esquecer, parente de segundo grau. Logo, sogra e parente não podem ser candidatos no território onde você é titular. Ficou claro isso aqui? Este desenhozinho que eu fiz, e aqui você pode subir, pode descer, pode aumentar esse desenho, sem problema algum. Eu fiz isso aqui para você compreender quem pode ser parente, quem pode estar previsto na ineligibilidade ou não. Então nós temos aqui, ó, os mais prováveis de serem cobrados em prova, ó, são esses aqui. Muito cuidado com esses
que geralmente eles podem ser trabalhados em prova. Tranquilo? Agora que nós entendemos quem pode ser parente de quem, vamos à análise desse dispositivo. Esse dispositivo diz que o meu parente até segundo grau não pode se candidatar no território onde eu sou titular. Então, tem que ter alguém titular de um cargo eletivo e o seu parente não pode se candidatar lá. Exemplo, nós vamos pegar um exemplo entre cônjuges, tá? Então, imaginemos que eu sou prefeito do município de Cascavel e a minha esposa quer se candidatar a vereadora deste município. Ela pode ou não pode? É claro que não pode. Por que não pode? Porque sobre ela recai a inelegibilidade reflexa. Porque minha esposa é minha cônjuge. E cônjuge não pode se candidatar no território onde eu sou titular. Tranquilo? Compreendeu aqui mais ou menos? Vamos aumentar o nível da questão? Eu sou governador do estado do Paraná. E a minha esposa quer se candidatar a prefeita do município de Cascavel. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É claro que não. Uma outra pergunta. Eu sou governador do estado do Paraná. E minha esposa quer se candidatar a deputada estadual do Paraná. Ela pode ou não pode? É lógico que não. Mais uma pergunta. Eu sou o governador do estado do Paraná. E minha esposa quer ser senadora da República. Ui, ui, ui. Pode ou não pode? Certamente que não pode. É claro que ela não pode. Daniel, por que nada pode? Mais uma pergunta. E daqui a pouco eu explico tudo para você. Eu sou o presidente da República. Minha esposa quer ser prefeito do município de Cascavel. Pode ou não pode? Não pode. Eu sou presidente da República. Minha esposa quer ser governadora de um estado da federação. Pode ou não pode? É claro que não. Eu sou o presidente da República. E minha esposa quer se candidatar a deputada ou senadora. Pode ou não pode? É lógico que não. Daniel, agora me confundi tudo, não estou entendendo nada. Respire fundo e simplesmente ouça o que eu vou lhe dizer. O prefeito, ele gera inelegibilidade para todos os cargos eletivos do município. Então, a esposa ou até parente de segundo grau não pode se eleger dentro do município, como vereador ou prefeito. O governador, ele exerce inelegibilidade para todos os cargos dentro do estado, os quais são prefeitos, vereadores de qualquer município, bem como deputado estadual, próprio governador, e ainda, segundo a jurisprudência do Supremo, senador da República e deputado federal. Ué, Daniel, mas senador e deputado não é no âmbito da União? Sim, mas eles são eleitos pelo Estado. E como eles são eleitos dentro do Estado, eles também vão incidir sobre essa regra de elegibilidade. Então guarde isso, que isso aqui é uma questão altíssimo nível de prova. Deputado e senador também vai ser privado da eleição caso o titular do mandato seja governador. E o presidente da República, Daniel? O presidente da República, ele gera inelegibilidade para qualquer cargo eletivo do país. Então, nenhum parente do presidente da República pode se candidatar a qualquer cargo eletivo dentro do território nacional. Ficou claro isso aqui? Então, o que nós vimos aqui foram exatamente as possibilidades de amplitude dessa área. Não esquecendo, gente, que esta regra, da mesma forma que as demais anteriores, só se aplicam aos chefes do poder executivo. É eles que vão gerar inelegibilidade reflexa para os seus parentes. Tudo bem? Vamos fazer uma outra questãozinha agora muito bacana, bem sutil. Olha só. Eu e minha esposa, nós dois não somos detentores de nenhum cargo eletivo. Eu pergunto, nós dois podemos se candidatar à mesma eleição? Eu, no caso, para prefeito e ela para vereadora, sim ou não? Eu e minha esposa não somos titulares de nenhum cargo eletivo. Será que eu posso me candidatar junto com ela na mesma eleição, eu para prefeito e ela para vereador, sim ou não? Sim ou não? É claro que pode, porque a inelegibilidade reflexa só ocorre quando pelo menos um dos cônjuges
seja titular de mandato eletivo. Tranquilo? Pessoal, eu sou prefeito e minha esposa é vereadora. Tranquilo? Eu sou prefeito e minha esposa é vereadora. Nos casamos depois que os dois já eram titulares do mandato eletivo. Por isso que isso seria possível. Beleza. Eu sou prefeito e minha esposa é vereadora. Novas eleições. Minha esposa quer se reeleger como vereadora. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É claro que pode. E por que pode? Porque a regra da inelegibilidade reflexa, ela não vai atingir quem já é titular de mandato eletivo. Então, se você já é titular de mandato eletivo ou é candidato à reeleição, você não será atingido por essa regra, podendo se candidatar normalmente ao cargo eletivo. Tranquilo? Mais uma questão. Minha esposa e eu estamos casados. Eu sou prefeito, minha esposa não é nada. Não estou dizendo que ela não é nada como pessoa, ela não ocupa nenhum cargo político. Beleza? Minha esposa olha para mim e fala: ai, meu amor, eu acho você tão sete como prefeito. Eu gostaria tanto também de ter um cargo político. Eu acho que eu vou me candidatar a vereadora. Eu olho para ela e falo: mas, meu amor, não faça isso. Por que você não fica aqui cuidando das crianças, que é o que você sabe fazer melhor? Deixa que eu cuido da política. Aí ela: eu quero ser candidata a vereadora, e bate o pé. E o prefeito fala: eu não vou deixar você ser candidato. E a mulher olha para ele e fala: ah, é? Então eu quero o divórcio. E se divorcia do prefeito. Tranquilo? A minha pergunta é: na próxima eleição, o ex-marido continua sendo prefeito. Ela quer ser candidata a vereadora no município onde o ex-marido é prefeito. Ela pode ou não pode se candidatar, tendo em vista que eles já estão divorciados? Pode ou não pode? Claro que não. Súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente que a dissolução do vínculo conjugal durante o exercício do mandato não acaba, não extingue a inelegibilidade reflexa. Então ela permanece inelegível. Ué, professor, mas até quando? Até o fim do próximo mandato do prefeito, ou até quando acabar o mandato dele, tendo em vista que ele só pode ter 2 mandatos sucessivos. Tranquilo? Vejam como a situação é interessante, vejam como existem inúmeras questões que podem ser trabalhadas em prova acerca dessa matéria. Então, eu chamo a sua atenção para questões de prova que já caíram, abordando um caso concreto, onde ele pega qualquer um desses elementos aqui e joga na questão para você analisar, para você perguntar: será que um desses aqui é inelegível ou não é? Outro detalhe, nunca esqueça, essas inelegibilidades que nós analisamos aqui, todos estão direcionados aos chefes do executivo. Então, eles estão no poder e alguém quer se candidatar. Muito cuidado com isso. Outro detalhe, cuidado com números, prazos. Cuidado com os detalhes que existem para quem aplica, para quem não se aplica a regra. Tudo isso pode se tornar uma questão de prova e você pode ser pego de surpresa na hora. Então, vai minha sugestão. Nesta parte da matéria aqui, onde nós estudamos os direitos políticos negativos, é interessante que você faça a leitura desse texto constitucional nesses parágrafos. Leia com calma, preste atenção em cada elemento, porque eles podem ser trabalhados na sua prova, tanto o próprio contexto que está escrito na Constituição Federal, como casos concretos. E aí você vai ter que perceber se está certo ou errado. Tranquilo? Nos encontramos então. Até mais.